Você já leu o livro Anticapitalismo, Romântico e Natureza, O Jardim Encantado, de Robert Sire e Michel Louvi? Oi gente, eu sou o Rogil Soares, tenho 28 anos, sou um homem negro não retinto, tô com cabelo cacheado crespo, curto, de cor castanho escuro, tô vestindo uma blusa preta, com uma estampa escrito "Nada deve parecer impossível de mudar", uma citação do Bertolt Brecht. Atrás de mim tem um mandacaru acompanhado de um painel com orquídeas. E estamos com mais uma vídeo resenha crítica aqui do nosso quadro Você já leu? E hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui, Anticapitalismo, Romântico e Natureza, O Jardim Encantado, escrito em conjunto pelo Robert Sire e o Michel Louvi e publicado pela editora Unesp. A proposta do livro é de apresentar o romantismo não limitado a um movimento literário, como geralmente se entende o romantismo, mas sim como uma cosmovisão, que possui aí o cunho de ser um movimento de contestação cultural, de protesto e rebelião, em que os seus adeptos, que aqui a gente poderia caracterizar como artistas e intelectuais, assim como ativistas e militantes, são profundamente contrários aos valores e ao modo de civilização da sociedade moderna e industrial capitalista. De como toda a sua concepção mercantil, individualista e egoísta, que escraviza as pessoas na lógica do trabalho pela alienação, com a sua monotonia, mecanização e racionalidade excessiva, utilitarista e calculista, e com a lógica urbana que rompe com os equilíbrios socioambientais, é profundamente deletéria, ela é destrutiva para a vida humana e para com a natureza. Esse movimento, então, ele se vê profundamente inspirado em modos de vida pré-modernos, pré-capitalistas, baseados em outras relações humanas e com a natureza. E dentro dessa cosmovisão romântica, agrega-se tanto manifestações artísticas, culturais, filosóficas, políticas e religiosas. O romantismo, como é proposto nesse livro, ele traz uma crítica e ruptura radical com o capitalismo, pois ele entende que ele corrói e corrompe os valores humanos, coletivos, sociais e espirituais, advindos de outras épocas, de onde surge uma nostalgia muito profunda de uma realidade outra, a qual essa civilização industrial moderna e burguesa cuidou de destruir. Então, há uma melancolia muito grande com relação a um passado belo, glorioso, que carregava conexões e significados que foram se perdendo na medida que a lógica do progresso e da civilização passou a vigorar entre as sociedades. Então, ao mesmo tempo que esse romantismo carrega uma dimensão poética, lúdica, bela, melancólica e nostálgica de uma era dourada que busca se inspirar para construir um outro futuro pós-capitalista, ele também trava uma crítica profundamente dura, radical, triste e enfurecida contra todas as bases que fundamentam essa sociedade moderna, ocidental, industrial e burguesa. Oiê! Se você já acompanha o meu trabalho há um tempo, ou se você está chegando aqui por agora, vocês sabem o quanto que é importante para mim que produzo conteúdo, poder contar com a interação de quem acompanha esse conteúdo que eu produzo, para eu poder saber se esse conteúdo é relevante para você, para eu saber se esse conteúdo está furando a bolha do algoritmo e alcançando cada vez mais pessoas. E é por isso que eu venho pedir encarecidamente para que vocês acompanhem as nossas redes sociais. Os links vão aparecer aqui na tela, mas também vão estar disponíveis aqui na descrição desse vídeo. Tem também o nosso canal de divulgação, de transmissão lá no Telegram, onde sempre que eu posto um vídeo novo, onde sempre que tem alguma atividade aberta, algum evento público que eu vou estar fazendo alguma participação, eu mando lá, mando para vocês acompanharem, para vocês estarem aí atualizados com relação a isso, sem contar que é uma ótima forma de estar fortalecendo esse trabalho que eu faço. Eu venho aqui agradecer de verdade por todo o apoio e confiança e bora seguir com o vídeo. Não obstante, o que o Robert Sire e o Michel Louvi trazem no livro é que o romantismo tem uma carga de uma crítica ecológica muito profunda. Os autores eles vão chamar isso de uma ecocrítica, que vai produzir uma defesa radical da natureza em contrapartida à sua progressiva destruição na sociedade moderna, dentro de um processo que atrela a modernidade a uma crise da humanidade, que corresponde a uma crise de valores e a uma crise cultural da civilização industrial e moderna.
Os autores vão defender então que existe, utilizando aí de termos weberianos, uma afinidade eletiva entre o romantismo e uma consciência ecológica. Não à toa, o protesto cultural ele ganha muito protagonismo nessas críticas e nessa ecocrítica romântica. O livro expõe pra gente que na virada do século XVIII e ali para o século XIX, a literatura e produção intelectual e artística que carrega consigo uma crítica ecológica começa a ganhar mais forma. Em muitas abordagens, a natureza ela vai estar sendo representada ali como algo místico, algo sagrado, uma manifestação do divino, como uma espécie de paraíso perdido, o que remonta muito à ideia do jardim encantado ou o próprio jardim do Éden. Embora, assim, dentro de uma concepção anticapitalista, a gente interessa muito mais com a noção do jardim do Éden que se conecta a uma inspiração do comunismo primitivo, de sociedades sem classes, pré-capitalistas, que figuras como Engels e a Rosa Luxemburgo já abordaram, do que algo necessariamente místico e idealista. E de como que essa ecocrítica romântica, através da sua ruptura ou crítica radical com uma perspectiva moderna, industrial e burguesa de civilização, carrega consigo um aspecto anticapitalista muito forte. Para isso, vai atravessar uma gama de artistas, intelectuais, ativistas que trouxeram contribuições, insights e aberturas para esse debate ao longo do século XVIII, com o desenvolvimento da sociedade capitalista na Europa, até o século XXI, no contexto de emergência climática e imposição da sociedade neoliberal. O livro dá enfoque em figuras como William Bartram, Thomas Cole, William Morris, Walter Benjamin, Raymond Williams e Naomi Klein. É importante destacar que nem todas essas figuras possuíram uma bandeira política anticapitalista consciente e assumida propriamente dita. Mas algo que está presente nos escritos, obras de arte, ilustrações e agendas de todas essas figuras é justamente uma sensibilidade de como que a sociedade moderna, industrial e toda a ideologia do progresso tem sido devastadora para com a vida social e com o meio ambiente. E mesmo no caso de figuras românticas que tinham uma adesão política ao comunismo ou ao marxismo, o livro vai abordar o quanto que havia bastante autenticidade em interpretar, reivindicar e abordar essa defesa do comunismo como uma outra utopia de sociedade, como um outro mundo possível. E isso é algo muito relevante de se colocar, porque na época em que vigorou uma grande ampliação do marxismo enquanto um debate e referencial no mundo, se deu mediante a experiência da Revolução de Outubro na Rússia e com o Estado Soviético, no qual vigorou em grande medida, sobretudo por meio do stalinismo, amparada por uma concepção do marxismo alinhada com a ideologia do progresso, de crescimento infinito das forças produtivas, de uma visão mecanicista e etapista de implementação do socialismo, e que as figuras que vivenciaram esse momento, à sua maneira, romperam com toda essa perspectiva hegemônica presente do marxismo oficial à época, como é o caso de figuras como o Walter Benjamin e o Raymond Williams. Somado a isso, algo também muito interessante nesse processo todo é que essas intelectualidades, ainda que com as suas demarcações políticas, elas não se fecharam de um todo para outros campos dentro do anticapitalismo, como se deu no caso do anarquismo. E o romantismo carrega muito disso, enquanto um movimento cultural e político, de ser um movimento anticapitalista amplo, que abarca diversas visões políticas, diversas matrizes culturais e até mesmo religiosas. Além disso, a própria relação desses autores com a arte molda a lida que eles tinham com a política de uma maneira muito mais particular do que a gente costuma esperar. E isso torna o contato dessas figuras com os ideais revolucionários algo muito mais ousado, algo muito mais dinâmico e aberto também. A gente vai perceber muito disso mais concretamente quando o texto coloca pra gente como que o Bartram foi influenciado pelo quakrismo, o Walter Benjamin, que também ele era inspirado pelo surrealismo e pela teologia no seu trabalho, a teoria cíclica com Thomas Cole e o indigenismo em alguns diálogos com a Naomi Klein. E aí, gente, assim, eu não vou ficar explicando esses conceitos porque eles não são o foco desse vídeo, que é mais para apontar os pontos de destaque dessa obra. Por isso, para entender um pouco mais o que são essas cosmovisões, essas teorias e esses conceitos,
leiam a obra dos autores. Com isso, os autores compreendem que muitas das denúncias realizadas por esse movimento, elas se conectam com lutas e bandeiras dos movimentos mais radicais dentro da ecologia nos nossos tempos. E algo que, nesse projeto, eu não poderia deixar de comentar é que, dentre as correntes ecológicas radicais que bebem da crítica ecorromântica, o ecossocialismo também é bastante inspirado em muitas dessas contribuições. Pessoal, se você chegou nesse vídeo até aqui, se bota fé no tipo de comunicação que eu trago através desse projeto, então considere apoiar financeiramente esse tipo de trabalho. Todos os projetos que eu toco, eles são independentes e são autofinanciados, mas isso é uma forma de trabalho, e é um trabalho que demanda de mim recursos materiais, recursos financeiros, energia, tempo, dedicação, produção intelectual, dentre outras coisas. Então, se você quiser, se tiver nas suas condições, considere conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo através do Apoia-se, acessando a página apoia.se/RojuSoares para poder contribuir mensalmente com esses projetos. Ou se você achar mais interessante apoiar esporadicamente, de maneira mais isolada, mais pontual, você pode contribuir também através do nosso Pix, utilizando a chave de referência rojusoares@protonmail.com. Você pode ter certeza que qualquer quantia que você trouxer vai colaborar muito com o fortalecimento e a continuidade desse projeto. Valeu! Agora, antes de concluir, eu gostaria de trazer algumas críticas também que eu tenho com relação à abordagem do livro e que eu acredito que também possam ser direcionados a esse movimento romântico. E o que é mais curioso nisso tudo é que toda essa crítica desperta, ou pelo menos ela é percebida, enquanto um movimento a partir desses autores, tanto na Europa quanto na realidade norte-americana, para realizar essas críticas, sobretudo ali no período do século XVIII, século XIX. Mas, agora, eu fico me perguntando, sem querer tirar o mérito da relevância, da qualidade e da necessidade desse tipo de movimento de contracultura na modernidade, mas imagina vocês quantas vozes aí dentro da realidade latino-americana, por exemplo, que traziam uma crítica artística, cultural, religiosa e filosófica sobre os impactos e a devastação desse modo de civilização que não foram ouvidas, que foram apagadas, que foram figuras invisibilizadas e totalmente esquecidas pelos movimentos artísticos, pela academia e desconsideradas porque não estavam inseridas dentro desse contexto europeu ou norte-americano. Enfim, acho que isso aí é uma coisa legal para a gente se pensar com relação a esses debates também. Então, uma crítica que eu tenho a respeito não do livro, do seu conteúdo em si, mas do romantismo propriamente dito, é o seu caráter profundamente ocidentalizado. Os nomes trabalhados e destacados nessa obra são ou nomes norte-americanos ou da Europa, basicamente. Há uma breve citação aqui do José Carlos Mariátegui como uma referência de um romantismo periano. Só que ele só é citado, ele nem é tratado como uma das figuras referência desse movimento. E para mim isso já demonstra uma limitação evidente, presente nessa proposta do romantismo revolucionário, que é a de não trazer um enfoque antimoderno a partir de olhares construídos, vindos da periferia da ordem capitalista. Uma outra crítica que eu tenho ao romantismo é o quanto que ele parte de figuras intelectuais que vêm ou de uma concepção ali de classe média, de uma pequena burguesia, ou da própria burguesia mesmo. E aqui, isso aqui é muito importante, vale abrir um parênteses, esses artistas intelectuais, apesar da sua origem, eles vão justamente se contrapor às bases do acúmulo de riquezas, do industrialismo, da destruição de uma urbanização profunda, em contraponto à degradação da vida no campo, ou contra essa própria oposição entre campo e cidade, né? Enfim, eles não coadunam com essa proposta de vida, mas é um movimento de caráter pequeno burguês predominantemente. O que não é um demérito, mas é uma limitação. No estudo do Sayre e do Lovy, o único citado dentre as figuras que veio de uma família da classe trabalhadora foi o Raymond Williams. Então tá aí algo para a gente refletir acerca desse movimento também, sem desconsiderar os seus méritos. Gente, sobre o livro, eu gostei muito dessa leitura, de verdade. É uma leitura que traz abordagens muito interessantes de como os ideais revolucionários dialogam e se intercruzam com a arte, com protestos culturais
e de como que isso dá vida para as nossas utopias também. Daí, se você quiser entender mais sobre essa proposta que o Saire e o Lovi trazem, pautando aí o romantismo a partir de uma perspectiva anticapitalista e ecológica, leiam o livro. Ele é uma ótima fonte, inclusive, para acessar outras referências, inclusive primárias, que eles também dialogam dentro dessa proposta. E é isso, eu fico aqui por hoje. Logo mais eu volto com mais vídeo-resenhas críticas aqui com vocês. Falem, inclusive, se vocês concordam com essa crítica que eu fiz, caso já tenham lido. Comentem se não leram, se estão interessados em ler. Enfim, é isso. Um beijo para vocês. E logo mais a gente se encontra. Tela de anexos. Alinhado à esquerda, na parte superior da tela, o título Anexos. Imagem de pessoas citadas durante o vídeo. As imagens das pessoas citadas a seguir estão sobre um fundo cinza e amarelo. Os seus nomes estão escritos dentro de uma caixa de texto branca, localizada na parte inferior da imagem à direita. Imagem de Friedrich Engels. Retrato ilustrado em preto e branco. Homem de origem alemã, tem o aspecto de ser mais maduro. Possui uma barba grisalha grande que cobre parte do seu rosto e desce cobrindo todo o pescoço. Veste um terno social. Imagem de Rosa Luxemburgo. Retrato em preto e branco. Mulher polonesa, com aspecto de ter quase 40 anos de idade. O cabelo aparenta ser escuro, com fios grisalhos e amarrado para trás. Veste uma blusa lisa, fina e clara. Imagem de William Bartram. Dentro de uma miniatura em forma de elipse, retrato em pintura de William Bartram. Ele possui origem norte-americana e está um homem idoso. Está posicionado de perfil. Veste um traje social a rigor da época, saindo de dentro da abotoadura de seu blazer, o que parece ser alguns ramos de flores. Pintura de Thomas Cole. Retrato colorido de Thomas Cole. Homem jovem, de descendência inglesa, pele de tom próximo ao bege claro. Tem cabelos castanhos e calvos, possui barba com costeleta, preenchendo a lateral do rosto, mas a parte do entorno da boca e do queixo é lisa. Veste um traje social a rigor da época que contrasta as cores preto e branco. Imagem de William Morris. Fotografia em preto e branco. Homem de nacionalidade britânica, com aparência próxima a ter 53 anos. O cabelo é grisalho com ondas, possui barba cheia, grisalha e despontada, está com a cabeça tombada um pouco para o lado esquerdo, escorada no punho esquerdo, com uma expressão séria no rosto. Veste um blazer escuro. Imagem de Walter Benjamin. Foto em preto e branco e de perfil. Homem de origem judia alemã. Walter é grisalho, tem um cabelo curto, usa óculos redondo e tem bigode. Veste uma roupa social. Imagem de Raymond Williams. Imagem em preto e branco. Raymond Williams está sentado em uma cadeira sorrindo. Ele aparenta ser um homem com mais de 60 anos de idade. Possui origem galesa, é um homem calvo e o cabelo está penteado para trás. Veste uma camisa com listras de duas cores e uma calça social escura. Suas pernas estão cruzadas. Naomi Klein. Imagem colorida, Naomi é uma mulher de pele bege clara, origem canadense, possui a aparência de ter pouco mais de 40 anos, possui cabelos loiros até a altura dos ombros. Veste uma blusa escura com uma gola em formato V longa. Está sentado em uma cadeira. José Carlos Mariátegui, retrato em preto e branco. Nele, José Carlos está de perfil. É um homem de origem peruana que apresenta possuir pouco mais de 30 anos de idade. O cabelo é liso e de tamanho curto, veste uma roupa social. Ficha técnica, roteiro, apresentação, edição, identidade visual e legendas, Roju Soares. Filmagem, Leonardo Branco, Limão Capeta Filmes. Capa de vídeo, Léo Spies. Trilha sonora, Wolf Moon Unicorn Heads.